3, 2, 1 e... Muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas vamos começar agora com mais uma aula de teatro infantil. Teatro infantil, teatro para criançada, para molecada, adolescentes, pré-adolescentes, né? O tema que eu trago hoje é um tema bem interessante, né? No geral, eu tô trazendo para um vídeo de teatro infantil, mas no geral ele é importante. Arte na infância. Arte na infância, assim, o que é arte na infância? Quanto mais jovem você começa a fazer uma arte, um teatro, uma música, uma dança, você desenvolve melhor, E isso eu falo para as crianças mesmo, porque as crianças, elas estão em construção, né? Não que os adultos não estejam, né? Todos nós estamos em plena construção o tempo todo, todo dia, toda hora. Mas as crianças, elas ainda estão ali na base, elas estão formando a sua base ainda como pessoas, né? Elas ainda talvez não tenham opiniões formadas, não tenham uma visão de mundo já formada. Então, elas estão construindo. Então, o que elas receberem, elas vão trazer para sua construção. Assim como a gente traz alimento para o corpo, o que nós levamos para uma criança, palavras, histórias, assuntos, tudo que a gente leva para uma criança, ela vai trazer para a base dela. Quando ela chega numa fase mais adolescente, adulta, jovem, que ela vai fechando essa base dela, a partir dali ela vai ser uma pessoa jovem, adulta, em cima dessa base, né? E dependendo de como essa base é construída, ela vai refletir na vida inteira de uma pessoa. Todo mundo sabe disso, todo mundo que teve infância, todo mundo que teve problemas, teve felicidades, e sabe que tudo que a gente vive ali, cada bloquinho que a gente absorve, a gente coloca na construção da gente mesmo. Então, o lance da arte na infância, gente, uma criança que faz uma arte, ela aprende expressividade, ela aprende a falar sobre seus problemas, sobre coisas no dia a dia dela, entendeu? Ela evita bloqueios, ela evita até timidez, porque às vezes a timidez ela é construída, ela é colocada, ela é ali trabalhada na pessoa ao longo do dia a dia, exposições, etc. Às vezes a pessoa fazendo uma arte na infância, ela consegue evitar esses bloqueios, essa timidez, entendeu? Fora que uma aula de teatro infantil, no caso, né, que é o tema da aula, a criança, ela trabalha o corpo dela, alongamento, respiração, ela aprende os limites do corpo dela, onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, aonde que ela vai mexer, que ela vai se machucar, por exemplo. Se fizer isso, seu corpo ele pode se machucar. Agora, se você chegar até aqui, é bom, é ótimo, é alongamento, tá alongando. Por exemplo, outra coisa, numa aula de teatro infantil, a criança, ela trabalha muito com a fantasia, histórias, e o mais legal é que ela consegue colocar pra fora todo esse lance da criatividade dela. As crianças, gente, têm uma criatividade enorme, vocês não sabem disso, entendeu? Quem tem a oportunidade de conviver com criança sabe que criança ali inventa história de todo tipo, de todo assunto possível, e isso numa aula de teatro é maravilhoso. A gente que faz essas oficinas de teatro, a gente utiliza toda essa criatividade da criançada, todas essas histórias e essas visões de mundo que elas têm ali na idade delas, entendeu? Fora a energia, a criança tem uma energia fenomenal, e tudo isso ali a criança fazendo, né? Quando eu falo criança, gente, criança, pré-adolescente, até um adolescente, né? Jogando aquilo numa aula, ela aprende a trabalhar a energia dela. Eu tenho muita energia, então a criança ela aprende a trabalhar essa muita energia dela, essa quantidade grande de energia. E isso é ótimo, porque uma pessoa que tem muita energia, que tem um lance muito energético, que lance muito de se movimentar muito, se ela fica parada, ela se sente tensa, causa tensão na pessoa, pessoa que gosta de se movimentar e não tá fazendo aquilo, entendeu? Não digo você ficar, por exemplo, correndo o dia inteiro na casa, etc. E não é nem isso. É o lance de você ser uma pessoa muito ativa fisicamente. Tem pessoas que não gostam muito, tem pessoas, até crianças, que gostam de ficar mais calminhas, mais tranquilas, na sua, etc. Ótimo. Mas para quem tem esse lance do movimentar muito, usar muito corpo, agitação,
uma aula de arte, nossa, gente, isso trabalha de uma forma que fica para sempre. Entendeu? O seu corpo, ele trabalha isso e fica para sempre esse processo que você passou, entendeu? Fora um lance muito importante da arte dentro do teatro infantil, da arte infantil, né? Que a criança, ela tem muita dúvida sobre tudo. Ela cria muita dúvida sobre tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E é legal ela poder perguntar aquilo, né? Por que eu falo de poder perguntar aquilo? Porque tem crianças que às vezes criam um certo receio de perguntar as coisas, de tirar dúvidas, de... Às vezes elas criam essa trava de não perguntar as coisas, e isso é ruim, porque a dúvida ela fica na cabeça. Todo mundo sabe, todo mundo que tem dúvida sobre algo, a dúvida fica ali, martelando, e tal, e tal, e tal. E a criança, da mesma forma que um adulto, ou até mais ainda criativamente falando, ela tem uma necessidade enorme de perguntar por quê, por quê, por quê, mas como, pra quê? E é natural, porque às vezes ela não sabe realmente aquilo, ou ela viu um pouco sobre aquilo, mas ela ainda não entendeu, né? E a aula de arte, uma aula envolvendo arte, ela trabalha esse lance do expressividade. Pergunta, fala, o que tá sentindo, entendeu? Qual é a dúvida? Tem uma dúvida? Tem 10 dúvidas? Pergunta, tira dúvida, bate papo. Isso aí é ótimo, porque todo mundo sabe que discutir as coisas é muito mais importante do que você só colocar para debaixo do tapete, ou você só... ou até mesmo brigar, né? Usando termos mais longínquos, né? Brigar, isso não é legal. Então eu acho que discussão no bom sentido, tá, gente? Não é discussão de discutir ali agressivamente, tá? É discussão de... eu falo o que eu acho, você fala o que você acha, eu coloco a minha dúvida, você coloca a sua, e a partir dali a gente vai trabalhando. Isso é muito legal, gente. Conversa, bate-papo, resolve tudo. E... você aprendendo isso desde criança, a criança aprendendo que ela pode conversar, que ela pode bater papo, que ela pode colocar a dúvida dela, ela vai trabalhar isso muito melhor. E ela vai criar uma base maravilhosa de discussão, de argumentação, entendeu? Fora que a criança, quando ela entra numa aula de arte, né, uma aula artística, ela percebe que ali ela pode usar a criatividade dela, ela fica muito feliz mesmo, muito feliz. A criançada adora poder usar histórias que viu num desenho, histórias que viu na televisão, a mãe contou uma história legal e ela adora falar isso na aula, e ela adora usar numa cena, montar uma pecinha, né, peças menores, montar sketches que são cenas menores. Ela adora usar isso, e para ela é muito confortante usar isso, porque ela percebe que ela é importante, que o que ela pensa é importante, o que ela faz é importante, as ações dela são importantes e que ela tem valor no mundo, ela tem valor, o que ela faz tem valor, entendeu? Então o fato dela imaginar algo e usar aquilo e transformar aquilo em algo real que ela tá vendo, que aliás é o lance da arte, né? Você pegar o que você tá sentindo e transformar em algo ou visível ou audível, tirar aquilo que você sente e colocar pra fora de alguma forma, isso é arte. Quando ela vê que ela consegue fazer isso, ela sente uma alegria enorme. E de alegria em alegria você forma uma base ali feliz e muito agradável de viver. Você consegue ser uma pessoa mais leve. Diferente se você tivesse bloqueios, né, etc. A criança, podendo fazer uma aula artística, ela consegue conhecimentos para sua faixa etária, claro, né? De forma ali lúdica, de forma imaginativa, só que também de forma objetiva. Como assim de forma objetiva? Entendeu? Dar uma aula para uma criança não é você tratar ela como boba, de jeito nenhum. É você trazer o tema de uma forma que a cabeça dela entenda, a idade dela consiga trazer aquilo e guardar aquilo. Então, e não é você esconder fatos. Você pode falar sobre qualquer tipo de assunto com a criança, desde que seja de uma forma que ela consiga absorver com a experiência dela. Porque uma criança de 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ela não tem a mesma experiência que uma pessoa de 30, 25, 40. Não tem, entendeu? Tanto que por isso que as coisas são divididas em faixas etárias, porque cada faixa da nossa vida nós temos experiências diferentes, visões de mundo diferentes, absorção de informações diferentes, entendeu? Nós entendemos as coisas diferentes e isso tem que ser pensado, né? Então assim, gente, resumindo tudo desse vídeo, fazer arte na infância é importante,
entendeu? Quanto mais a criançada fazer arte, fazer esporte, ter aí essa oportunidade de estar trabalhando criatividade, expressão e etc., eu indico muito, 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 muito importante, tá? Agradeço vocês que ficaram até agora assistindo o vídeo, com esse conteúdo. Gente, comenta aí o que vocês acharam, entendeu? Se vocês concordam ou se vocês têm outro ponto de vista, tá? Tranquilamente, temos que sempre abranger todos os pontos de vista. Deixa o like, compartilha com a galera. Indica, né, outras crianças fazerem aulas artísticas, esportes, etc, para trabalhar o lance aí da expressividade infantil. Continue aí assistindo os vídeos, né? E é isso aí, valeu, é nóis.